Amados e queridos irmãos, que gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar convosco nesta noite, para junto nós adorar esse Deus que Ele é digno, merecedor de toda a glória, né? E estava muito bom os louvores, estava gostoso mesmo. Pude ali no banco em que eu estava sentado sentir muito a presença do Espírito Santo de Deus. E acredito que não foi só eu, né? Que a maioria dos irmãos também aí no seu lugar puderam assim sentir, né? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3. Gostaria aqui de agradecer, né? Fazer minhas considerações antes que eu me esqueça. Pastor Elias, que é o nosso pastor-chefe, né? A minha gratidão primeiramente a Deus, depois a ele. Pastor Márcio, né? Sendo vice. E também o pastor dessa igreja local aqui, o pastor Sandro, né? Pastor Sandro, que lançou aí o convite. E de bom grado, de bom coração, né? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Nas nossas vidas. E de uma forma em geral, agradecer a todos, o corpo de obreiros e a toda a igreja. Amém? Eu vou ler capítulo 3 do Evangelho de São João. Vou ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, meus amados. Pastor, ora, visto que hoje é um culto de ensinamento, conforme o pastor Sandro já nos falou, já nos frisou, e eu orando a Deus, falei: meu Senhor, para um lugar, uma igreja como a sede, pastor Mauro, Deus abençoe, e que eu precisava de uma palavra que fosse assim, bem eficaz para a vida de todos, aqueles que lá estiverem, porque eu sei que aqui na sede, eu talvez possa ser o mais pequeno de todos, os pregadores, ou talvez nem tenha o nome de pregador, né? Mas eu sei que aqui passa grandes pregadores, pastores bem estudados na palavra do Senhor, e que buscam assim trazer melhores conteúdos, né, para uma noite objetiva como essa, de um culto de ensinamento. Mas os pastores que são assim, como o pastor Mauro, que eu conheço muito, né,
sei que ele entende muito. Fui meu professor na teologia por algumas matérias, né? E vai ser uma graça ter que me suportar. Amém, mas Deus... Ô pastor, o senhor quer mandar ele trazer uma palavra? Depois eu volto, né? Amém, então tá. Eu vou ver se eu consigo... Não estou enxergando aquela hora lá. Ah, sim. Vou ver se eu consigo tirar um tempo aqui para deixar um pouco para o pastor Mauro, né? Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. Voltando para a palavra do Senhor. O texto que nós lemos nesta noite é Jesus quem está dialogando com alguém que dizia ser mestre. Nicodemos, um mestre de Israel, do povo de Israel, que, por certo, era ele que ensinava os caminhos que elevava os homens a Deus. Era ele que fazia aquele canal que levava o homem a se encontrar com Deus. Era ele que ensinava todos os requisitos da lei para o povo de Israel e para aqueles que quisessem se achegar a Deus. Mas este homem, depois de ver Cristo Jesus entrando no templo e repreendendo aqueles mercantilizadores que estavam lá no templo, fazendo comércio dentro do templo, Jesus bate espanca eles, atropela eles para fora do templo, e depois ele sai. Este homem, vendo o que Cristo Jesus fazia nos seus feitos por todo o lugar onde Cristo Jesus andava, ele procura um dia ter um encontro com Jesus, à noite. E na sua cabeça, meio confundido com algumas questões, ele vai conversar com Jesus, e ele tinha plena convicção de que Cristo Jesus era Deus. Mas ele se apresenta diante de Jesus Cristo, chamando de Rabi, que quer dizer mestre. Ele diz: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor está fazendo, senão alguém que venha dos céus, senão alguém que venha de Deus, senão alguém que tenha o Espírito de Deus na sua vida. E Jesus então está num diálogo agora com este homem, e vai responder: na verdade, o que você precisa é nascer de novo. O que é necessário para você é ter um renascimento de novo. Talvez Nicodemos estivesse perguntando para Jesus na sua questão: o que será que eu devo fazer para fazer parte daquele povo que vai morar no céu? Como é que eu posso fazer parte daquele povo que busca o reino dos céus? Ou talvez ele estivesse até mesmo sentindo em si, não sei, é uma palavra minha até, vontade no seu coração, no seu intuito de também realizar as obras que Cristo Jesus realizava. Alguma coisa Nicodemos estava a fim de prosear. E Jesus está falando para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E hoje eu vejo nos nossos dias, no meio da igreja e fora da igreja, muitas pessoas que
que, na verdade, para se tornar, fazer parte de um povo eleito, precisa, sim, nascer de novo, ter um renascimento, ter mesmo de fato um encontro com o Mestre, com Jesus. E eu fiquei assim, também na hora que eu estava lendo, eu também fiquei meio confuso, mas como que pode mesmo isso? A mesma confusão que às vezes as pessoas querem fazer também. Nicodemos falou para Jesus: como é que pode? Eu já sendo adulto, sendo um velho, agora voltar lá para dentro da minha mãe, para o útero dela. Como que pode isso? Talvez o que muitos têm tentado fazer através dos textos é somente querer entender a ciência. E é aí que está o erro de muitos pregadores. Por tentarem explicar a ciência dentro da palavra, não funciona muito bem. Porque o Senhor Jesus vai dar uma resposta não muito boa para Nicodemos. É de fato, se eu estou falando contigo apenas coisas terrenais e você não consegue compreender, como é que nós vamos conversar a respeito das coisas celestiais? E talvez Nicodemos não consegue compreender mesmo, porque talvez assim como muitos só pensam nas coisas terrenais, só estão com seus pensamentos ligados aqui, no quanto vão ganhar, no quanto vão ter, quanto vão lucrar com isso. E Jesus está falando, enquanto nós estivermos com os nossos pensamentos assim, pensando nas coisas da terra, e nos desligarmos das coisas que são da eterna, da vida eterna, fica difícil mesmo para entender. E eu dei glórias a Deus quando eu comecei a ter um entendimento, não porque eu quis, porque eu entendi que tudo na minha vida só funciona através do Espírito Santo de Deus. A minha vinda aqui nesta noite não foi porque eu quis vir aqui, pastor Sandro. Não foi porque o Senhor lançou o convite para mim. Depois que eu li esse texto, eu comecei a entender que a minha vida, ela não é regida por mim, não é regida por ninguém. A minha vida, ela é regida, eu sou guiado, o pastor Sandro é guiado, o pastor Mauro, todos os obreiros, a igreja que está aqui nesta noite, vocês todos foram guiados pela presença, pela ação do Espírito Santo de Deus nas vossas vidas. Jesus mandou que Nicodemos fosse observar o vento. Observa o vento. O vento está aí, ele vai passar, você até escuta o barulho que ele faz, tem som de vento. Ninguém sabe de onde que o vento saiu, e ninguém sabe, nem sequer os adivinhadores conseguem adivinhar para onde que ele vai. O vento assopra onde ele quer. Isso é o importante. Eu pude me alegrar com esse versículo, porque eu entendi que na minha vida nem eu me governo. Quem dirá os outros governar a minha vida? E nem a sua. Nem você se governa. E nem ninguém governa a sua vida, a não ser o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas querendo trajetar um caminho para nós, projetar, e não funciona. No caminho que vai para o céu, não. Os projetos para um caminho terrenal pode até ser, tem bastante aí que quer governar-nos, mas para Deus não. Basta nós darmos lugar a Deus e nos ligarmos a Ele, porque Ele tem entendimento, tem sabedoria para nos dar.
E muitas das vezes nós temos uma Bíblia em casa e nem sequer damos valor a ela. Nós deixamos lá ela aberta, empoeirando no Salmo 23, aqui no texto que nós lemos de João 3:16, empoeirando lá, achando que aquilo vai fazer um efeito na vida dela e na casa dela. Mas esse efeito só vai fazer dentro de mim, na minha alma, dentro, é no meu interior, nem é sequer no exterior, é dentro de mim. Esses textos, essas palavras de Deus vai fazer com que eu renasça de novo, que eu venha nascer de novo, para poder ter esta graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Mas Jesus não para aqui. Agora nós entramos no texto que eu li, o versículo 13. Jesus está ali diante de Nicodemos, embora Nicodemos não entendendo muito bem, meio que confuso, Jesus está falando para ele: ninguém desceu do céu, ninguém subiu, a não ser esse aqui que está falando contigo. Jesus estava ali e Nicodemos não conseguia entender, sendo o próprio Deus o orientando, ele não entendia. E Jesus vai falar uma realidade para ele que às vezes é escondida até mesmo de nós, é escondida de muitos. Aqui dentro desse texto uma grande verdade, porque Jesus fala, é como Moisés, ele levantou lá no deserto aquela serpente, quando o povo de Israel desobedeceu a Deus e foram castigados de morte. Tiveram um castigo de mortes e muitos morreram. Muitos foram condenados. Agora Jesus está falando, eu estou aqui. Convém que esse que está falando contigo seja levantado da mesma forma. Porque lá no caminho do deserto, aquelas pessoas que eram feridas pelas serpentes, quando elas olhavam para aquela serpente esculpida, que Deus mandou Moisés esculpir, elas recebiam cura, elas recebiam salvação, elas eram salvas da morte. Agora Jesus está falando, é da mesma forma, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todos, aqueles que da mesma forma, olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, consiga alcançar a graça, consiga alcançar a misericórdia de Deus, consiga alcançar a cura para a sua alma, consiga alcançar salvação, consiga alcançar redenção. Eu não sei qual tem sido o foco de muitos, aonde você tem olhado, mas que esta palavra nesta noite possa ficar inserida dentro do seu coração. Eu não sei qual tem sido a sua janela, o seu binóculo, aonde está o seu foco nesta noite, mas o nosso foco, eu vim aqui nesta noite trazendo uma palavra cristocêntrica, que os nossos olhos venham estar voltados para a eternidade. Se os nossos olhos não estiverem lá na cruz do Calvário, se os nossos olhos não estiverem voltados para Cristo, de que maneira chegaremos lá na eternidade? De forma alguma chegará. E a palavra de Deus, ela é séria, ela é verdade. É o Senhor Jesus quem falou e não sou eu que vou falar. Existe uma condenação. O Senhor Jesus falou, já está condenado. E por muitas das vezes eu já vi pregadores tentando desconverter essa verdade aqui. Dizer que o João acabou tendo um distúrbio lá na hora e escreveu o já está condenado, porque ainda ninguém foi julgado.
mas Jesus está colocando no verbo passado aqui, já está. Jesus mesmo coloca no passado. Eu já vou encerrar para o pastor Mauro trazer uma palavra aí também. E aí, meus amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Quando os pregadores que tentam criar uma imagem, como que eu posso dizer, de um distúrbio, sei lá, mental, sobre isso, de um amor que não existiu, nunca existiu para nós. Porque Deus amou, e aí a palavra amor surge em várias frases. Mas essa palavra aqui não está isolada. Eu não posso me isolar nisso. Se é Jesus que está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira? Da maneira em que aquela serpente foi levantada. É esta maneira que Jesus está falando. Da mesma forma que eles olharam, eles alcançaram salvação. Agora é eu e você que dependemos de olhar, se nós quisermos alcançar salvação. Todos aqueles que não quiserem olhar, eles receberão condenação, porque simplesmente não creram no Filho unigênito do Pai, não creram no sacrifício que Ele fez por todos nós, no preço que Ele pagou lá naquela cruz do Calvário, por causa das minhas culpas, por causa dos meus pecados. Mas Jesus vindo, Ele foi lá e pagou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer lá, por nossas culpas, por causa dos nossos pecados. Precisamos crer. É uma pena que às vezes muitas pessoas que antes estavam conosco, e às vezes eu converso com alguma delas e elas dizem para mim: Osiel, não fala para mim que o Senhor Jesus tem amor, porque Ele não tem mais. Para mim não. Deus nem sequer existe na conversa deles. Falei, sim, Deus existe. E se você não voltar o seu olhar para Ele, tu já está condenado. Quantos ateus aqui, depois de estarem aqui, terem crido, até mesmo pregaram alguma coisa da Bíblia, não entenderam, ficaram igual Nicodemos, iludido com aqui e lá, e não acreditaram de verdade. E aí eles voltam na condenação que Cristo Jesus falou. Já estão condenados. Já estão. Simplesmente pelo fato de não crer no Filho de Deus. Uma única oportunidade de salvação. Uma única oportunidade. Não adianta nós criarmos os nossos caminhos, não adianta nós criarmos leis. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Não adianta os pregadores ficar aqui iludindo, senão simplesmente dizer a verdade. Aleluias. E a condenação que Cristo Jesus está falando para Nicodemos é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então não é hoje, pastor. Eu já nem estou mais preocupando muito em encher a igreja não, porque no tempo de Jesus ele já foi rejeitado mesmo. Ele veio, ele que era o fundador da igreja, foi rejeitado. Ele veio a este mundo e foi desprezado por muitos, porque as obras daqueles homens eram más. As obras eram más, e eles se sentiram reprovados diante de Cristo Jesus. Reprovados diante de Deus, porque Jesus Cristo é a luz que clareia todas as nossas culpas, os nossos pecados, todos os nossos erros.
Ainda bem que aqui há esses poucos, como lá na minha congregação, aqueles poucos que estão lá nos cultos de ensinamento para aprender. Que não é uma igreja cheia que está agradando a Deus, mas aqueles que crêem no seu Filho. A única proposta de salvação é para aquele que crer. Precisamos crer, mas crer de fato, de verdade, de coração. Renascer não é que nem Nicodemos pensava lá com a ciência, misturando ciência no meio de verdades. Jesus vai falar: não, para com isso aí. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu acredito que nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos inseridos no versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque ainda o que fazemos, é feito porque é a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Como eu prometi para o pastor, umas 8h30 eu estaria passando, estou passando um pouquinho antes por causa do pastor uma hora, tá? Amados, guarde essa palavra no coração de cada um de vocês, porque não foi de mim, foi de Deus. Vim aqui exortar a igreja, né? Porque é isso o papel de um obreiro, de um pastor, é exortar a igreja. Permaneçam firmados nesta fé, porque ela te trará salvação. Só Cristo Jesus, temos que estar com nossos olhos fitos nele. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade, é Ele. Ele vos libertará. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus queridos. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? São todos crentes, são todos evangélicos. Todos já creram no Filho unigênito do Pai? Se sim, tem alguém que está enfermo, precisa de uma oração? Vamos estar orando por ti. Não é a minha oração que vai te curar, mas a igreja toda vai estar em oração, e a oração da fé vai te curar. O irmão está enfermo? Vamos estar orando. O irmão quer vir à frente? Aleluia, glória a Deus. É só o irmão que está com enfermidade? Mais alguém? Talvez você queira vir aqui representar um ente querido seu. Eu também quero me incluir nesta oração, que vocês orem por nós também. Às vezes não é fácil ser um obreiro, dirigente de uma congregação. A gente passa por muitas provas, muitas lutas. E como eu falei, a vontade de Deus nas nossas vidas é Ele que nos sobra, é Ele que nos guia. E uma coisa que eu acredito sobre a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2:13, se não me foge da memória, que é de Deus tanto o querer quanto o efetuar. Eu sempre dei valor na palavra de Deus. Eu acredito que quando eu me acordo de manhã, que eu saio para a rua e começo a me encontrar com as pessoas, todas elas, o dia todo, foi o Espírito Santo que guiou na minha direção, para que muitas delas me alegrassem, mas muitas delas para me entristecer, muitas delas para me provar, porque o Senhor Jesus nos prova se a nossa fé está firmada nele mesmo. E muitas das vezes, pessoas que vêm para nos provar, nós queremos ficar zangadinho e brabinho um pouco com elas. Mas hoje eu estou entendendo que é Deus, porque senão de outra forma, até aqui eu estaria mentindo para vocês. Se é o Senhor Jesus que nos guia de acordo com o vento que Jesus falou para Nicodemos, ninguém sabe a hora que começa o agir de Deus, o meu ministério, e também ninguém vai saber para onde que eu vou, nem eu mesmo.
Por isso que eu disse que eu não me governo, que você não se governa, mas é o Espírito Santo de Deus. É a ação do seu Espírito que faz nos mover. Amém? Vamos orar, meus amados. Estenda as vossas mãos. Temos um irmão enfermo, vamos orar a favor dele. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos nesta noite. E o seu nome, Senhor, pode ser exaltado neste lugar. Aqui agora, Senhor, está aqui este moço. Só o Senhor, que é Deus, sabe de tudo que ele está passando. Senhor, eu como ministro da sua palavra, como seu servo, Senhor Deus, quero abençoá-lo no poder que há no seu nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta vida, este irmão. Seja onde for a enfermidade, derruba por terra agora, Senhor Jesus, no poder que há no seu nome. É assim, ó Deus, que toda a igreja está com as suas mãos estendidas para cá, abençoando esta vida. E que esse irmão possa voltar para o seu lar, abençoado, curado, Senhor, para a honra e a glória do seu nome. E abençoe a todos os irmãos, no poder que há no seu nome, Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor.